Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar nossa segunda reunião do Grupo de Estudos de Imersão Previdenciária de 2024. Iniciamos com chave de ouro, com a doutora Grace Mandelli, então foi já para iniciar com o pé direito, aquela aula que deixou um gostinho assim de queremos outras, e com certeza vai ter novas oportunidades aí que ela estará conosco. Aí, aquele dia foi muito rico o conhecimento transmitido por ela acerca do processo administrativo previdenciário rural. E, com certeza, quem não pôde acompanhar aquele dia pode acessar o canal do YouTube Imersão Previdenciária. Lá vai encontrar a aula de forma integral, ali com todo o conteúdo. E no nosso grupo também tem todo o material que ela utilizou como base, E ali, com certeza, aquele dia ela não conseguiu terminar todo o conteúdo, mas ficou ali grande parte ali de um apanhado de informações que é, com certeza, aí, muito vantajosa para todos nós aí no que diz respeito a processo administrativo, principalmente quando a espécie de benefício é a aposentadoria rural. Mas hoje nós vamos falar de um outro tema que, ao meu ver, talvez seja um dos 3 grandes pilares do direito previdenciário, que é a qualidade segurada. Hoje eu tenho 3 conceitos fundamentais que eu acho básico para qualquer advogado previdenciarista, que é dispor sobre o tempo de contribuição, carência e qualidade segurada. Muitas vezes, esses 3 institutos resolvem discussões de grande proporção. É muito importante que o advogado previdenciarista esteja por dentro de todos os conceitos que envolvem reconhecimento de tempo de contribuição, cômputo de carência e qualidade de segurado. Porque eu sempre brinco, e trabalho isso muito nas minhas redes sociais, que mais vantajoso do que o INSS é para as aposentadorias programadas, ou seja, aquele risco programado que nós vamos determinar uma estratégia para alcançá-lo, é o risco não programado. Aquele que é um obstáculo que a vida pode nos proporcionar, e se não estivermos preparados e protegidos, muitas vezes podemos ficar sem obter a concessão de um benefício previdenciário por não estar atento à qualidade segurada. Todos sabem que a legislação previdenciária traz benefícios que exigem qualidade segurada e outros benefícios que não exigem qualidade segurada. Como, por exemplo, uma aposentadoria por idade, não necessariamente eu preciso estar segurado no momento em que eu vou requerer o meu benefício de aposentadoria, uma vez que eu completei o tempo de contribuição, a carência e a idade, eu posso estar sem contribuir há 5, 10, 15 anos. Se eu preencher os requisitos cumulativos, eu posso obter a concessão do benefício. Claro que é um risco muito grande, eu ter enfrentado aí 10 anos da minha vida sem estar protegido. É a mesma coisa que ter um carro durante 10 anos sem seguro. Pode não ocorrer nada. E muitas vezes eu não preciso contar só que eu seja um bom motorista. Eu tenho que contar com um risco que não é previsível. Muitas vezes um furto, um roubo, um sinistro, por culpa de um terceiro. Então, necessariamente, nós temos que estar muito atento à qualidade segurada. Qualidade segurada, assim, é indispensável. Não sei se vocês recordam aqui, a Cléia talvez recorde, o Fernando também, por questão de Pelotas, mas ano passado teve um episódio aqui de uma moça que acabou enxergando no direito previdenciário uma possibilidade aí de ganhar dinheiro, só que de forma ilícita. Ela se intitulava advogada aqui no nosso município, ela dizia a todos que ela tinha aí uma grande probabilidade de aposentar as pessoas, só que, no final de tudo, após uma investigação junto com a OAB aqui de Pelotas, se verificou que, na verdade, ela só apanhava um valor inicial a título de honorários, não fazia os encaminhamentos administrativos e as pessoas ficavam com uma falsa expectativa que estavam aguardando por alguma resposta. Mas o não encaminhamento de um requerimento administrativo, de uma aposentadoria, por exemplo, ainda que seja grave, seja um erro bastante grave diante de uma expectativa de direito, de uma probabilidade de direito que muitas vezes pode ser perdida pelo segurado, ela induzia as pessoas a não contribuir para a Previdência Social, porque elas diziam, não, já protocolei seu pedido, agora o senhor não precisa mais contribuir. Por conta disso, o sujeito acreditava que estava sendo já analisado um pedido administrativo, deixava de contribuir, extrapolava todos os prazos do período de graça previsto no artigo 15 da Lei 8.203, e aí, em um momento, quando ele descobria que aquele processo nem havia sido encaminhado, muitas vezes ele se deparava com uma patologia, com um acidente de trabalho, com uma doença grave que surgiu, que ele não esperava, e aí quando ele ia requerer o benefício por incapacidade, ele verificava que não estava mais segurado por aquela orientação. Então, isso sim causou um prejuízo enorme, porque aquelas pessoas acabaram
criando o fato gerador para a concessão dos benefícios por incapacidade, porém em um momento em que elas não estavam mais protegidas pela legislação previdenciária. Isso sim causou, assim, um problema sem tamanho, tá? Mas isso é só para comentar para vocês a importância do Instituto da Qualidade Segurada. Mas não tem como falar em qualidade segurada e não falar da manutenção e da perda da qualidade segurada. Para que a gente possa, então, entender perfeitamente, eu vou trazer um pouco da parte conceitual e um pouco da parte prática, né, para que a gente possa associar. Na vida, geralmente aprendemos tudo mais na prática do que na teoria, mas quando nós compreendemos como funciona a prática, a teoria acaba sendo assimilada de uma maneira mais fácil, né, porque nós conseguimos enxergar, né, se torna mais palpável aquele conceito aí no nosso estudo diário. Então, nesse sentido, tá, eu trago aqui para vocês. Eu só vou verificar aqui. Eu acho que, Cleto, está com o teu microfone ligado, está dando retorno aqui, só para não ficar o retorno aqui da minha voz. Perfeito. Então, assim, vamos iniciar com a manutenção da perda da qualidade segurada. O que significa manutenção e perda da qualidade segurada? Bom, uma definição inicial que nós podemos ter é: o Instituto de Manutenção da Qualidade Segurada trata de um período em que o indivíduo continua afiliado ao regime geral de previdência social, por estar contribuindo ou por estar no chamado período de graça, previsto no artigo 15 da Lei 8.213, e naquele referido período de graça, o segurado continua amparado pela previdência social, bem como seus dependentes, mesmo não estando a exercer nenhuma atividade que o enquadre como segurado obrigatório, nem contribuindo mensalmente como facultativo. Então, trata-se de uma exceção em face do sistema do regime geral de previdência social em caráter eminentemente contributivo. Esse material aqui depois eu vou compartilhar no grupo, tá? Então não se preocupe em anotar nada, porque isso aqui será compartilhado com todos ali posteriormente ao término do encontro de hoje. O que eu quero dizer? O período de graça, ou seja, é aquela proteção que a lei dispõe, que mesmo no período que o segurado não está pagando efetivamente a sua contribuição, ele ainda está protegido. E esse período de graça, de acordo com os requisitos cumulativos do artigo 15 da Lei 8.213, ele pode atingir até 37 meses e 15 dias. Pense isso comparado a um seguro de um veículo. Bom, eu contribuí lá, paguei o seguro do meu veículo durante 10, 11 anos, nunca me envolvi em nenhum sinistro, nunca precisei acionar o seguro. E aí, simplesmente, eu decido não pagar mais o seguro do meu carro. E a seguradora me chama e diz: olha, Thiago, mesmo agora encerrando o nosso contrato com a seguradora, nos próximos 37 meses e 15 dias, caso tu te envolva em algum sinistro, caso ocorra um furto, um roubo, a seguradora irá reparar o teu dano. Uma coisa inacreditável, né? Com certeza, isso na prática, a seguradora nunca ofertaria uma situação dessa. Mas a legislação previdenciária oferta essa possibilidade. Claro que nós temos que preencher todos os requisitos, e isso nós vamos ver hoje, cada um dos incisos e dos parágrafos pertencentes ao artigo 15, para demonstrar como é importante saber fazer a contagem do período de graça. E na maioria das discussões, onde se há um deferimento administrativo pela falta da qualidade segurada, se torna ainda mais importante fazer essa análise. Raras as vezes a discussão envolve a qualidade segurada no que diz respeito a benefício por incapacidade, pois nós temos, né, um indeferimento em massa com relação à não constatação de incapacidade laborativa. Mas, em alguns casos, como eu disse no início, a maioria das parcelas de benefícios pagas hoje, muitas vezes são relacionadas aos benefícios que não envolvem a qualidade segurada. Benefícios, né, que o segurado pode requerer, muitas vezes só preenchendo os requisitos. Como eu disse, as aposentadorias programadas. Mas e como ficam os benefícios por incapacidade? Como fica o salário maternidade? Como fica a pensão por morte? Todos estes benefícios envolvem, sim, a qualidade segurada. E aí não importa quanto tempo de contribuição eu atingi até aquele momento. E aí não importa qual é a carência que eu somei até aquele momento. O importante é que na data do fato eu deveria estar protegido pela legislação. Isso não só protege o segurado, que é contribuinte da Previdência Social, mas também os seus dependentes. Por isso que nós trabalhamos muito com planejamento previdenciário familiar. No momento em que nós vamos analisar uma aposentadoria, nós não podemos nos deter somente naquele sujeito do grupo familiar que nos procurou. Nós temos que fazer um apanhado geral já da composição do grupo familiar, saber se todo o grupo está protegido pela Previdência Social, saber se tem filhos que já podem começar a contribuir para o INSS.
ainda que não seja um investimento mensal, mas com uma contribuição qualificada, trimestral, semestral, valorizando o mesmo investimento com maior salário de contribuição. Então, nesse passo aqui inicial, a definição da qualidade de segurado, né, ela trata que o indivíduo, então, está afiliado ao regime geral de previdência social, ou seja, ele pertence àquele seguro, comparando novamente a analogia do seguro de um veículo. Então, se eu não estou pagando seguro e bato o meu carro, a seguradora não vai reparar o meu veículo. Eu preciso estar segurado com o meu veículo com seguro ativo para depois me envolver no sinistro. Caso contrário, dificilmente eu vou conseguir reparar aí este dano. Dando continuidade, então, o artigo 15 da Lei 8.213 e o artigo 13 do Decreto 3048 de 99, já com a redação conferida pelo Decreto 10.410 de 2020, nós temos o seguinte texto legal: mantenha a qualidade de segurado independentemente das contribuições. Inciso 1, sem limite de prazo para quem está em gozo de benefício, exceto auxílio acidente. Por um tempo, a legislação trouxe o auxílio-acidente dentro desta possibilidade de manutenção da qualidade de segurado, mas agora ele, infelizmente, não faz mais parte. Mas para quem está em gozo de um benefício por incapacidade temporária ou incapacidade permanente, ele não tem limite de prazo. O prazo do período de graça começa a contar a partir do primeiro dia do mês seguinte à sua cessação. Aí sim nós vamos ter o início da contagem do período de graça. Observação, tema 245 da TNU. Invalidação do ato de concessão de benefício previdenciário não impede a aplicação do artigo 15 da Lei 8.213 ao segurado que agiu de boa-fé. Por exemplo, obteve uma concessão de benefício na esfera administrativa. Passado o tempo, o INSS, através do MOB, verifica que houve uma irregularidade na concessão do benefício. Um erro de análise da própria autarquia. O segurado não concorreu para que isso acontecesse. O segurado agiu totalmente de boa-fé. Ele foi lá, levou a documentação, o informaram que ele teria direito à concessão do benefício e ele vinha gozando aquelas parcelas. Em determinado momento se descobre que tinha uma irregularidade, se faz uma revisão e cessa o benefício. Por conta desta cessação de um benefício concedido de forma irregular, se o segurado agiu de boa-fé, ele também faz jus, né, à aplicação do inciso 1º do artigo 15 da Lei 8.213. Agora, se ele se utilizou de alguma artimanha para fraudar o sistema previdenciário, para obter a concessão de benefício de forma totalmente irregular, passado um tempo, isso veio à tona, se descobriu tudo que foi feito e foi comprovado, inclusive ele respondeu criminalmente, né, por ter cometido um crime contra a autarquia federal, aí sim ele não pode se valer desta artimanha, né, como se diz, de poder utilizar aí o inciso 1º do artigo 15. Bom, e o que diz o inciso 2 do artigo 15 da Lei 8.213? O inciso 2 diz que mantém a qualidade segurada independentemente de contribuições até 12 meses após a cessação das contribuições. O segurado que deixar de exercer uma atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Ou seja, aquele clássico exemplo de um segurado que vinha trabalhando, segurado empregado, e a partir do momento que ele se depara com uma rescisão de contrato involuntária, a qual não foi vontade dele, mas foi vontade do empregador, sem justa causa, ele tem, então, como invocar o inciso 2 do artigo 15, onde, a partir desse momento, a partir do primeiro dia do mês seguinte ao término do seu contrato, ele pode, então, começar a computar os 12 meses que ele tem de período de graça. Depois, ao final, nós vamos ver que esse período ainda pode ser estendido, mas, inicialmente, tratando especificamente com o inciso 2, nós temos 12 meses a contar do primeiro dia do mês seguinte ao término do contrato. O contrato terminou dia 20 de janeiro de 2024, a partir de 1º de fevereiro de 2024, inicia a contagem do período de graça. Depois, aqui até ter que arrumar o material, no inciso 3, nós temos que, até 12 meses após a cessação do benefício por incapacidade ou das contribuições, observados os dispostos nos parágrafos 7º e 8º do artigo 19e. Ou seja, após a cessação do benefício, complementando o que trata o inciso 1º, nós temos, então, 12 meses também de período de graça para a hipótese de cessação de benefício por incapacidade ou das contribuições. O sujeito que é contribuinte individual, a partir de dezembro de 2023, foi seu último recolhimento que ele fez. Então, a partir de 1º de janeiro de 2024, inicia o prazo, né, a contagem do período de graça. Aquele período que, mesmo não contribuindo, ele permanece protegido. Bom, o que diz o inciso 3º?
mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido por doença ou segregação compulsória. Ou seja, aquela doença grave que ele impediu de uma forma repentina de exercer a atividade de trabalho. A partir do momento que se cessa esse estado, ele também começa a contar 12 meses do seu período de graça. Inciso 4. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Ou seja, aquele segurado que vinha contribuindo, era segurado à Previdência Social. No entanto, foi preso em regime fechado, né? Se tornou recluso. A partir daí, se os dependentes vieram a gozar o benefício de auxílio reclusão, se ele se enquadrava dentro dos requisitos, após o seu livramento, se ele não voltar para o mercado de trabalho, ele tem 12 meses de período de graça. A partir do momento que ele volta para o mercado de trabalho, então voltam as contribuições regulares dele para a Previdência Social e ele não precisa mais se valer aí do período de graça previsto no inciso 4 do artigo 5º. 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas, ou seja, aquele então que estava incorporado às Forças Armadas, a partir do momento que cessa essa condição, ele tem 3 meses de período de graça, um período curtíssimo, né, que ele tem que ficar atento, porque uma vez extrapolado esse período, ele perde a sua qualidade de segurado, e depois ele tem que voltar a retomar essas contribuições, as quais nós vamos ver hoje, que está previsto no artigo 27A, né, da Lei 8.203, quais são as formas de recuperar a qualidade de segurado para aqueles que não ficaram atentos ao prazo previsto no artigo 15 e vieram, então, acessar as suas contribuições, né, mesmo depois de extrapolado o prazo. Bom, inciso 6º, até 6 meses após a cessação da contribuição, o segurado facultativo, ou seja, aquele que contribuía de uma maneira espontânea, de uma maneira voluntária para a Previdência Social, que não é filiado nem participante de regime próprio de previdência. Eu sempre gosto de frisar isso porque não é uma, nem duas, nem 3 vezes que eu pego esse tipo de situação, onde o servidor público estatutário vem buscar uma orientação para obter a sua segunda aposentadoria junto ao regime geral, e há 15 anos atrás alguém orientou ele a contribuir de forma facultativa para a Previdência Social, o que de fato não serviu para nada. Ele simplesmente desperdiçou todo aquele esforço financeiro e o que resta a ele agora é entrar com pedido de restituição dessas contribuições indevidas junto à Receita Federal, porque gozar benefício previdenciário ele não vai, porque estava contribuindo de uma maneira inadequada. Para aquele que é participante de regime próprio ou do regime geral, só pode verter uma contribuição para outro regime ou para o mesmo regime, se for o regime geral, se ele se tornar um contribuinte obrigatório. Fora isso, contribuição facultativa é vedada de uma maneira constitucional no artigo 201 da Constituição. Então, para aquele que é segurado facultativo, ele só pode ficar 6 meses sem contribuir. Por isso, nós temos a contribuição semestral facultativa, né, justamente para não extrapolar esse prazo. Eu gosto particularmente de colocar um mês a menos. Eu digo que o prazo é 5 meses. Porque na ideia do sujeito aí deixar, né, por um momento se esquecer de fazer esta manutenção dentro daqueles 6 meses, ele ainda pode ter um mês de folga que vai garantir que ele venha manter a sua qualidade de segurado junto ao regime geral. Bom, dando continuidade, eu trouxe a observação do tema 251 da TNU, que fala a respeito do início da contagem do período de graça para o segurado que se encontra em gozo de auxílio-doença. Então, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso 2, parágrafos 1 e 2 da Lei 8.213, é o primeiro dia do mês seguinte à data da cessação do benefício previdenciário por incapacidade. Então, como eu disse no início, o sujeito vinha gozando do benefício por incapacidade, ele foi cessado agora dia 20 de janeiro de 2024, o início da contagem do período de graça será 1º de fevereiro de 2024. Parece pouco, mas se eu faço essa contagem errada, isso pode gerar um transtorno enorme, muitas vezes pode impedir que o segurado tenha acesso a um benefício, porque tu imagina se eu faço ao início da contagem a partir do dia 21 de janeiro. Por dias, por um dia, muitas vezes, o segurado, né, perde o direito da concessão de um benefício. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi por causa de um dia, olha, juntando todos os requisitos cumulativos do artigo 15, onde chega a somar 37 meses e 15 dias de período de graça, o sujeito se deu mal, porque fechou 37 meses e 16 dias. E o cara, por um dia, perdeu a qualidade de segurado. E aí faltou uma orientação,
Faltou alguém que cruzasse naquele destino, um advogado previdenciarista, e dissesse, meu querido, vamos dar manutenção nessa qualidade segurada. E muitas vezes um recolhimento é suficiente para tu prorrogar e estender o período da qualidade segurada. Então, é importantíssimo sempre se deter em cima da qualidade segurada. Ah, mas o cliente me procurou porque ele já está com todos os requisitos preenchidos, eu somei aqui, vi que ele já pode encaminhar o seu requerimento de aposentadoria. Independente disso, até que não seja proferida a resposta desse pedido administrativo, ou seja, proferida a decisão da ação judicial, e que ele venha sacar para consumar de fato a aposentadoria, bom, até aquele momento eu vou orientá-lo a seguir contribuindo para a Previdência Social. Porque neste meio tempo, se o processo demorar 1 ano e meio, 2 anos, ele pode ser surpreendido por alguma doença grave, por um acidente de trabalho, né? Por algum obstáculo que a vida pode proporcionar, e ele se tornar uma pessoa incapacitada de seguir exercendo aquela atividade de trabalho, e se ele era um contribuinte individual e relaxou as contribuições, pois ficou no subconsciente que a partir do momento que ele encaminhou o requerimento de aposentadoria, já estava garantido a concessão do benefício, isso nós temos que quebrar essa objeção. O cliente deve, sim, permanecer contribuindo, ainda que de uma maneira estratégica. Ainda que uma contribuição por ano na condição de contribuinte individual, dependendo do quadro, do tipo de remuneração que ele recebe. Ainda que de forma semestral, como contribuinte facultativo, mas ele deve seguir contribuindo para a Previdência Social. Bom, fora isso, quando nós falamos de prorrogação do período de graça, que está previsto no inciso 2, parágrafo 1º, prorrogado para 24 meses, se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete na perda da qualidade segurada. Bom, voltando aqui, nós vimos que até o inciso 6 nós temos todas as possibilidades previstas de um início de período de graça que pode ser cumulado com o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 15. Então, nós podemos ainda ir somando de forma acumulativa esses requisitos e aumentando o nosso período de graça. Ou seja, o inciso 2 diz que aquele que cessou sua contribuição, deixou de exercer uma atividade remunerada, tem 12 meses mínimos de período de graça. Mas se somado ao parágrafo 1º do mesmo artigo 15, ele pode chegar a 24 meses de período de graça. E como isso? Como assim ele tem que contribuir mais de 120 meses sem intervalos que acarretem na perda da qualidade segurada? Eu trouxe um exemplo para ficar mais claro. Vamos pegar um sujeito aí que tinha 60 meses de vínculo ou 60 meses de contribuição, caso fosse ele o responsável por verter a sua contribuição previdenciária. Neste meio tempo, ele se vê numa situação de desemprego, ou numa situação do Covid, onde vários contribuintes individuais tiveram que cessar as suas atividades de trabalho devido à pandemia. Bom, ele ficou 11 meses sem exercer nenhuma atividade de trabalho. Ele trabalhou 60 meses, 11 meses ele ficou totalmente parado, sem contribuir. Só que ele não deixou completar mais do que 11 meses e voltou a contribuir de novo. E a partir daí ele já contribuiu mais 61 meses. Ou seja, ele já tem 121 meses de contribuição. Tá aí essa interrupção que ele teve entre os primeiros 60 meses e os últimos 61 meses. A interrupção que ele teve não acarretou na perda da qualidade segurada, porque ele não deixou extrapolar mais do que 12 meses sem efetuar pelo menos um recolhimento. Então, por conta disso, vamos supor que esses 60 meses tenha sido de um contrato de trabalho, onde ele foi demitido sem justa causa. A partir daí, ele veio, né, a ficar em situação de desemprego involuntário, depois voltou a contribuir, e por conta disso, ele já somou mais de 120 meses de contribuição sem perda da qualidade segurada. Aí, se tivesse ficado 13 meses sem contribuir, bom, aí ele teria perdido a sua qualidade segurada, mesmo que ele tivesse contribuído mais 70 vezes depois. Para recuperar a qualidade segurada, nós vamos ver isso depois no artigo 27A da Lei 8.213. Aí muda a situação. E ele não vai poder ser beneficiado por esta prorrogação de mais 12 meses, porque ele vai ter um intervalo que acarretou na perda da qualidade segurada. Mas aqui não. Então, aqui nesse caso, o período de graça seria no mínimo de 24 meses. Tá? Bom, tema 255 da TNU. O pagamento de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete na perda da qualidade segurada garante o direito à prorrogação do período de graça previsto no parágrafo 1º, artigo 15, da Lei de Benefício da Previdência Social, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercida. O que o tema 255 da TNU está me dizendo?
Ele está me dando uma carta branca, ele diz que eu posso usar, eu posso me valer do parágrafo 1º, uma vez que eu preenchi esses 120 meses sem interrupção que acarretasse na perda da qualidade segurada, quantas vezes eu precisar. Ah, mas eu já usei esse instituto para obter a concessão do benefício, porque sem isso eu precisava, no período de graça, no mínimo de 23 meses. E eu me fiz valer desta aplicação do parágrafo 1º. E no segundo momento, isso acontece novamente. Eu posso me valer novamente deste novo, nesta nova situação, novamente do parágrafo 1º? Com certeza. Isso já virou um tema na TNU, tema 255 da TNU. Então, eu posso me valer dessa condição, uma vez preenchida, eu adquiro patrimônio jurídico. Esse patrimônio jurídico me permite que eu possa me valer dessa situação mais de uma vez. Olha que interessante. Muitas vezes o advogado não percebe essa situação e nem por mal ele acaba, né, por falta mesmo de trato com a matéria, ele acaba dispensando aquele cliente, que muitas vezes poderia invocar novamente a aplicação do parágrafo 1º e o cliente deixa de receber o benefício. E aí tu imagina se ele vai em outro profissional e outro profissional verifica essa situação. Bom, ele não vai ficar com uma boa impressão da tua análise. Bom, seguindo, nós temos o parágrafo 2º do artigo 15. O que diz o parágrafo 2º? Serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação, pelo registro no órgão do próprio Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Bom, o sujeito que se encontra em situação de desemprego voluntário, uma vez demonstrada aquela situação, ele pode ainda somar mais 12 meses. Ou seja, aqui eu já estou falando praticamente de 36 meses de período de graça. O sujeito era segurado empregado. Rompeu este vínculo de uma maneira involuntária, uma demissão sem justa causa. Bom, usou as parcelas do seguro-desemprego. Gozando as parcelas do seguro-desemprego, ele já demonstrou a situação de desemprego dele. E tem mais de 120 meses de contribuição sem interrupção que acarretasse na perda da qualidade segurada. Ele já tem 36 meses de período de graça. Qual seguro no mundo te proporciona ficar 36 meses após a desfiliação, ainda assim protegido pela legislação? O INSS, ele tem, com certeza, né, várias condutas que acabam gerando inúmeros indeferimentos, mas hoje talvez seja um seguro, assim, social, a nível de mundo, talvez de maior repercussão. Nós temos 100 milhões de brasileiros na Previdência Social. É muita gente que o seguro do INSS cobre. Então, é importantíssimo a gente estar por dentro, jogar com o regulamento embaixo do braço, porque se nós soubermos as regras do jogo, as nossas chances de andar no limite daquilo que pode ser, né, pleiteado dentro de uma determinada análise, um determinado processo, é muito grande. Eu sempre digo, o excelente profissional, independente da sua área, lá no crime, no direito do trabalho, né, no direito previdenciário, no direito tributário, o bom profissional é aquele que sabe andar naquela linha tênue entre o que é ilícito e lícito. Ele nunca vai partir para a ilegalidade, mas ele sabe até que ponto ele pode interpretar a lei que vai gerar benefício para o cliente dele sem causar um prejuízo. Por quê? Foi uma simples interpretação da legislação. Se passa despercebido uma informação dessa, o sujeito pode incorrer aí em dar uma informação totalmente equivocada e o seu cliente ficar sem o benefício, que é o mais grave. E ele vai, vamos dizer assim, absorver aquela informação porque foi um advogado que disse para ele. Dificilmente, né, ele vai, daqui a pouco, daqui 2 ou 3 anos, tentar se informar novamente, mas ele já vem de uma situação, imagina um sujeito que vem de uma sensação de um benefício por incapacidade, a situação agravou, só que ele estava sem contribuir. Eu tenho que analisar rapidamente a qualidade segurada dele, para fazer a manutenção, para que posteriormente ele possa protocolar um novo pedido administrativo. Caso contrário, eu vou estar cometendo um suicídio previdenciário ao dar uma informação dessa para um cliente. Tá? Então, nesse caso aqui, é importantíssimo ver como os requisitos cumulativos do artigo 15 podem proporcionar uma extensão enorme da seguridade, uma extensão enorme da proteção social junto à Previdência. Bom, falando ainda no que diz respeito ao desemprego, a súmula 27 da TNU diz: a ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos. Logo, vocês que já são previdenciaristas, com certeza sabem disso. A exigência de que conste no órgão do Ministério do Trabalho que o sujeito vinha em situação de desemprego são raras as vezes que isso ocorre. Nós temos outros meios de prova que servem para fundamentar, né, o nosso pedido e demonstrar que o nosso cliente não estava segurado.
desculpa, não estava trabalhando naquele momento, estava em situação de desemprego. Veja só, esse dia me deparei numa ação judicial em que uma menina requereu benefício por incapacidade, junto a um fato que aconteceu na empresa onde ela trabalhava. Ela gozou aquele benefício por um tempo. Posteriormente, ela não conseguiu mais voltar à atividade de trabalho, isso desenvolveu um problema psiquiátrico muito grande. Ela teve uma espécie de síndrome do pânico, a qual ela não conseguia mais voltar para aquela atividade de trabalho. Só que a empresa simplesmente cessou o contrato de trabalho dela, mas não registrou na carteira, não ficou com uma data de saída, ela não conseguiu termo para encaminhar o seguro-desemprego, e aí, daqui a pouco, ela estava 23, 24 meses já sem contribuir e precisava, né, fazer um novo requerimento administrativo. Nesse meio tempo, ela chegou a protocolar um novo pedido, aquele pedido foi indeferido por falta de qualidade segurada. Nós tivemos que ajuizar uma reclamatória trabalhista para justamente colocar uma data fim naquele contrato, né, para ver as verbas rescisórias que ela tinha ainda recebeu, que não havia, né, decaído do direito, né. Por conta disso, ela conseguiu reconhecer o término do vínculo, conseguiu gerar as guias para encaminhamento do seguro-desemprego, isso tudo 2 anos após esse pedido administrativo que ela havia feito. Uma vez que ela gozou a primeira parcela do seguro-desemprego, nós utilizamos este fundamento para entrar com uma ação judicial contra o INSS e demonstrar que naquele momento, sim, ela estava protegida, porque ela estava vinculada ainda ao empregador, e posteriormente ainda se comprovou através da consolidação das parcelas de seguro-desemprego, e obtivemos êxito, uma data retroativa do início do benefício. Então, às vezes, essa análise, um conceito que particularmente parece tão simples, pode acabar chegando a grandes soluções dentro de discussões jurídicas, e este caso foi um. E aqui, então, a súmula 27 eu trago para demonstrar, de vez, o fundamento de que nós temos outros meios de prova para comprovar a situação de desemprego. Mas o desemprego deve ser involuntário, né? Eu não posso pedir demissão, não gosto mais de trabalhar nesse lugar aqui, vou pedir demissão. Será que eu posso me valer dessa situação do acúmulo desse parágrafo 2º, onde eu vou ganhar mais 12 meses de período de graça? Aí, provavelmente não. Então, a comprovação do desemprego, não só pela ausência de anotação na carteira de trabalho, mas tem que ter prova, inclusive, por meio de testemunha, se for necessário. No caso deste caso que eu citei prático aqui, nós utilizamos prova testemunhal também. E aí, para complementar, vem o enunciado 189 do FONAGEF, que diz que a percepção do seguro-desemprego gera já uma presunção de desemprego involuntário para fins de extensão do período de graça nos termos do artigo 15, parágrafo 2º. Ou seja, se eu vou ver a parcela de seguro-desemprego, é quase óbvio que eu me encontro numa situação de desemprego. Então, por conta disso, é uma prova hoje, talvez, a que tenha mais peso, né? Não que a gente vá medir as provas, mas é um indício muito forte que gera essa evidência e essa presunção de que o sujeito está em situação de desemprego involuntário. Bom, mas isso pode ocorrer para o contribuinte individual também, aquele que é responsável pelo exercício da sua atividade de trabalho, aquele que é responsável pelo seu recolhimento previdenciário, aquele que não é subordinado a ninguém, ele também pode se valer do parágrafo 2º do artigo 15 da Lei 8.213, o tema 239 da TNU trata especificadamente do contribuinte individual, ou seja, a prorrogação da qualidade segurada por desemprego involuntário, nos modos do parágrafo 2º do artigo 15 da Lei 8.213, se estende ao segurado contribuinte individual, se comprovada a cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu aqui na minha cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Há um tempo, nós temos uma avenida principal aqui, que é a Avenida Osório. Ela tinha, na verdade, é uma Rua General Osório. Ela tem vários comércios aqui na cidade. E, em determinado ponto lá, a prefeitura decidiu que ia requalificar aquela via. Ia fazer uma pista de concreto para os ônibus, né, ia colocar corrimão para as pessoas atravessarem a rua, ia recapear o asfalto. Bom, por conta disso, gerou um transtorno tão grande que a obra estava prevista para ser feita em 4, 5 meses. Ela demorou 2 anos e meio. Bom, as pessoas deixaram de ir nos comércios que ficavam localizados nessa rua, porque não tinha como estacionar o carro, era um canteiro de obra constante, era máquina, era gente trabalhando, era uma barulheira. Bom, o que aconteceu? Aqueles comércios daquela região começaram a quebrar, as pessoas estavam inviabilizadas de trabalhar pelo poder público. O poder público não estava criando mecanismos alternativos para que as pessoas pudessem ir naquele ambiente ali, seguir, usufruindo daquele comércio, daquele restaurante,
porque uma obra causou esse transtorno enorme. Naquele momento, nós nos deparamos com uma situação em que o sujeito, que era contribuinte individual, dono do seu próprio negócio, se viu impossibilitado de exercer essa atividade de uma maneira involuntária. Ele queria seguir trabalhando, mas não tinha condições. Nenhuma pessoa colocou praticamente os pés no negócio dele ali durante 2 anos e meio. Ele acabou fechando, acabou não pagando aluguel, foi despejado. E aí? É uma situação de desemprego involuntário. Covid, quando tinha as medidas rigorosas, que todos os ambientes de trabalho não poderiam exercer atividade de trabalho, tinham que fechar lockdown, como disseram na época. Bom, isso gerou uma situação de desemprego involuntário. Claro que foi por um momento menor, né? Na maior parte da pandemia, as pessoas, de uma certa forma, arranjaram alternativas de seguir trabalhando. Mas também ocorreu, né, um impedimento involuntário para que aquele sujeito pudesse exercer essa atividade de trabalho, né? Então, isso também se aplica ao contribuinte individual. Não sei se eu estou jogando muita informação, indo muito rápido, mas no final, depois a gente abre aí para as perguntas aí, com certeza estamos aqui para nos auxiliar, né? Não é uma bomba de informações aí soltas ao vento. Bom, fora isso, nós temos, então, a prorrogação do período de graça, que está previsto no parágrafo 4º. O que diz o parágrafo 4º do artigo 15 da Lei 8.213? A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo fixado pelo plano de custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao final dos prazos acima. Nossa, quem lê esse texto não é do direito previdenciário pensa, nossa, o que o legislador quis dizer com isso? Como assim? Após o prazo, o término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social? Bom, aqui nada mais é o seguinte. Vamos recapitular. Eu era um contribuinte individual. Vinha contribuindo para a Previdência Social, cessei minhas contribuições, pois, né, por algum motivo, parei de desenvolver aquela atividade autônoma de trabalho. A partir daí, eu tenho 12 meses de período de graça. Mas eu tenho mais de 120 meses de contribuição sem perda da qualidade segurada. Então, já acrescento mais 12 meses na minha conta. Já tenho 24 meses de período de graça. Bom, mas agora eu vou voltar a contribuir antes que extrapole os 24 meses do período de graça. Só que se eu disse que o início da contagem do período de graça é no primeiro dia do mês seguinte à cessação das contribuições, se a minha última contribuição foi em janeiro de 2024, o meu período de graça inicia em 1º de fevereiro de 2024. Logo, eu vou a 1º de fevereiro de 2025, 1º de fevereiro de 2026. Bom, até fevereiro de 2026, eu estou protegido. Qual é a próxima competência que eu deveria pagar para não extrapolar esse meu período de graça? É a competência de março. A competência seguinte, porque até fevereiro eu tenho contribuições. Bom, e a competência de março tem como data de vencimento qual dia do mês seguinte? Vamos dizer que seja um contribuinte individual, código 1007, 1163, ou contribuinte facultativo, contribuinte facultativo 1473, 1406, é o dia 15 do mês seguinte. Ou seja, eu não vou perder a minha qualidade de segurado a partir do dia 1º de março de 2026, porque a competência de março vence em 15 de abril. Então, eu só vou perder a minha qualidade de segurado a partir do 16º dia de abril. A partir do dia 16 de abril de 2026, aí sim eu estarei perdendo a minha qualidade de segurado. Bom, e se eu for MEI, que a data de vencimento é dia 20, e se eu for pessoa jurídica, contribuinte individual, eu tenho que fazer o meu recolhimento até o dia 20 do mês subsequente. Bom, ainda eu consigo estender um pouquinho mais, porque ele não me diz na lei que o prazo fixado no plano de custeio é dia 15, até porque a Lei 8.212 traz a previsão para todas as formas de contribuinte. Então, eu vou me fazer valer da forma de contribuinte, que eu vou me enquadrar, para ver qual é a data final para recolher aquela contribuição, a fim de não perder essa qualidade segurada. Tá, e se eu efetuar, então, esse recolhimento aí até o dia 15 de abril de 2026, sendo contribuinte individual, eu prorrogo esse meu período de graça ainda por mais 12 meses. Por quê? A partir do momento que eu fiz aquele recolhimento, e já no mês seguinte, talvez eu não fiz novamente, a partir do mês seguinte já começa a contar de novo o meu período de graça. Então, veja que o artigo 15 pode proporcionar
ou 13 meses e 15 dias, quando o prazo é 12 meses, ou 25 meses e 15 dias, quando o prazo é 24, ou 37 meses e 15 dias, quando o prazo do período de graça máximo é 36 meses. Porque ainda posso me fazer valer do parágrafo 4º do artigo 15, com essa data de jogada para pagamento da contribuição a qual faria que, de fato, eu perdesse a minha qualidade segurada. Então, veja como é importante dominar esses conceitos para não incorrer no erro de dar uma informação equivocada para o seu cliente, né? Bom, exemplo. Tudo tem que ter exemplo, né? Que nem aula de português. Eu não entendia nada se não tivesse exemplo. Bom, um exemplo. Um sujeito que tem 15 anos de vínculo teve uma demissão sem justa causa em janeiro de 2019. A princípio, vamos supor que esse vínculo aí seja como contribuinte individual. Dá um exemplo, né? Janeiro de 2019. O de graça dele vai começar a contar em 1º de fevereiro de 2019. Primeiro dia do mês seguinte. 1º de fevereiro de 2019 vai a 1º de fevereiro de 2020. Bom, quando ele perde a qualidade segurada? A partir de 16 de março de 2020. Bom, mas vamos supor que ele fosse um segurado empregado. Ou aqui nesse caso do contribuinte individual, vamos supor que esses 15 anos de vínculo não tiveram nenhuma interrupção que acarretasse na perda da qualidade segurada. Bom, ele ainda pode se valer do acréscimo de 12 meses previsto para aquele que não perde a qualidade segurada num rol de contribuições de 120 meses, que está previsto no parágrafo 2º. Aí já vai a 24 meses de período de graça. E ainda no final, ele ainda pode acrescentar o parágrafo 4º, que vai a 25 meses e 15 dias, porque se ele ia perder a qualidade segurada em fevereiro, ele, na verdade, vai perder só a partir da data de vencimento da próxima contribuição. E aí, aqui vamos dar um exemplo. Vamos supor que ele viesse a perder, de fato, a qualidade segurada em 16 de março de 2020, mas ele completa a idade para se aposentar em 16 de março de 21, um ano depois. Isso impede ele de requerer o benefício de aposentadoria por idade, por exemplo. Como eu disse no início, tem benefícios que exigem qualidade segurada e tem outros benefícios que não exigem qualidade segurada. E a aposentadoria programada é uma que não exige a qualidade segurada. Ele tem um risco de, durante aquele um ano, acontecer algo, a vida proporcionar algum obstáculo na vida dele, e ele não estar protegido. Vamos supor que ele é o carro. Naquele um ano, se ele bater de carro e não estiver pagando seguro, e não estiver dentro do período de graça, vai ficar com o carro batido. E muitas vezes ele tem um carnê ainda para terminar de pagar. Bom, nesse caso, então, se em 16 de março de 2021 ele vai preencher os requisitos para aposentadoria por idade, mesmo ele não estando segurado, o que eu não acho correto, mas ainda assim, que ele não esteja segurado, se ele já tiver os 15 anos de contribuição, se ele já tiver a idade, já tiver a carência, ele pode requerer igual o benefício dele de aposentadoria por idade, sem problema algum. Tá? Então, isso é só um exemplo para deixar mais claro. Bom, por fim, de acordo com o regulamento da Previdência Social, o decreto 30.48/99. A perda da qualidade segurada não implica na supressão do direito adquirido à aposentadoria, para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação vigente à época em que tais requisitos foram atingidos. Ou seja, o tempo rege ato. Ou seja, é o tempo da lei. Ao tempo em que o sujeito preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria, é naquele momento que eu vou verificar qual era a legislação vigente aplicável naquela data e vou aplicar aquela legislação. Ou seja, imagina hoje, dia 25 de janeiro de 2024, lhe procura um cliente aí no seu escritório e tu verifica que ele tinha condições de invocar o direito adquirido antes da vigência da reforma da Previdência, antes da vigência da emenda 103. Ou seja, lá em junho de 2019, ele já havia preenchido os requisitos, porém ele acabou, né, não se atentando a isso, deixou passar. Agora, em 2024, com toda a mudança, já as decisões sendo, assim, como eu digo, consolidadas no judiciário, ele busca um advogado para ter essa orientação. O advogado diz para ele, olha, o senhor tanto se enquadra nas regras de transição previstas na emenda, quanto o senhor pode invocar o direito adquirido através da Lei 9876 de 99, porque tu já havia preenchido os requisitos antes mesmo de mudar a legislação. Ah, então eu posso invocar a legislação que estava vigente lá em junho de 2019? Pode. Agora, o que vai definir se isso é o melhor caminho ou não? O cálculo, o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário vai transformar as estratégias jurídicas em números. A partir do momento que tu consegue colocar todas as fórmulas, todas as projeções
para ele, convertida em renda, que ele consegue enxergar quanto ele receberia se aposentasse em junho de 2019, quanto ele receberia se invocasse o pedágio de 50% agora, quanto ele receberia se invocasse a regra do pedágio 100%, a regra do sistema de pontos, a regra do sistema de tempo de contribuição e idade mínima progressiva, a regra de extensão por pontos da aposentadoria especial, a aplicação da Lei 142, a Lei Complementar 142 de 2013, ainda reduzindo o tempo por alguma deficiência. Bom, só o planejamento previdenciário que vai definir, mas isso não impede que ele venha gozar o seu benefício, porque se ele já preencheu os requisitos, mesmo que ele perdeu a qualidade de segurado, ou mesmo que ele não requereu o benefício no tempo em que ele preencheu os requisitos, ele cria patrimônio jurídico, ou seja, ele tem respaldo para invocar o seu direito com base no tempo em que ele preencheu os requisitos da lei, tá? Bom, e na hipótese de ocorrer a perda da qualidade de segurado, o que eu devo fazer? Aqui até agora eu trouxe todas as estratégias de manutenção, para evitar que o sujeito venha perder a qualidade de segurado. Tá, mas se ele não se atentou, e ele foi ao teu escritório, tu passou toda essa instrução para ele por escrito, montou um planejamento, ele te pagou para fazer o planejamento, mesmo assim ele te liga depois de um ano e diz, doutor, eu esqueci de gerar as guias, porque eu não quis lhe pagar aquela vez para o senhor ficar me enviando as guias, eu achei que eu poderia fazer sozinho, por conta disso, eu deixei passar o prazo, e por causa de um mês, por causa de um dia, eu perdi a minha qualidade de segurado. Como eu faço agora para retomar a minha qualidade de segurado junto ao INSS? Estou com medo de ficar doente, estou com medo de sofrer um acidente de trabalho, estou com medo de vir a óbito e minha família não poder requerer a pensão por morte. E isso eu já vi na prática. Eu já vi sujeitos com 30 anos de contribuição, porém estavam há 5, 6 anos sem contribuir, pois ficaram numa situação de desemprego voluntário, começaram a exercer uma atividade autônoma, sendo pessoa física, faz um bico aqui, faz um bico ali, não se preocupa com a Previdência Social. Ah, faltava pouquinho para ele preencher a idade. Ele só precisa de 15 anos, ele já tem 30, que falta só 3 anos para ele fazer 65 anos. Mas naquele momento, ele vem a óbito. E aí a família te procura, os dependentes previdenciários te procuram. Olha, eu vim aqui requerer a pensão por morte do meu marido. Ele contribuiu 30 anos para o INSS, nunca invocou a Previdência Social para requerer um benefício por incapacidade. Aí tu faz a análise e diz, olha, infelizmente, no momento em que ele veio ao óbito, ele não estava assegurado. E esses 30 anos que ele contribuiu, vai para o Caixa da Previdência, nós temos o caráter da contribuição intergeracional, essa contribuição vai para as próximas gerações. Lembrando que o INSS é um sistema de repartição simples, todo mundo contribui para uma mesma caixinha, aquele que precisa, preenche os requisitos, vai lá e retira a sua parcela. Então é natural isso acontecer. E aí, o que se faz? Bom, se aquele sujeito ainda prestava serviço para uma pessoa jurídica, ainda posso tentar transferir a responsabilidade do recolhimento para a pessoa jurídica, que era o tomador de serviço. E ainda salvá-lo. Mas se ele fazia bico para pessoas físicas, aí fica difícil. Nós temos 3 categorias de contribuintes individuais, não esqueçam disso. Nós temos os contribuintes individuais, são pessoas físicas que prestam serviço para as pessoas físicas, ou seja, são responsáveis pelos seus recolhimentos. Temos as pessoas físicas que prestam serviço para as pessoas jurídicas, temos as pessoas jurídicas que prestam serviço para a pessoa física ou pessoa jurídica. Olha como muda essa figura. Vamos supor que eu sou um pintor e a Cleia, que está aqui no grupo, me contrata para fazer a pintura da casa dela. Eu digo, ó, Cleia, R$3.000 para fazer aí todo o procedimento, pintar a tua casa, tudo mais. Eu presto serviço, a Cleia me paga R$3.000, e eu sou responsável por recolher na alíquota ordinária ou alíquota simplificada o percentual sobre aqueles R$3.000. Agora, a Cleia gostou tanto do meu serviço que ela me chamou na empresa dela, onde ela tem uma pessoa jurídica. Aí eu vou lá na empresa e diz, eu quero que tu pinte a fachada aqui também da empresa. Eu cobro os mesmos R$3.000. Só que aí, a partir desse momento que eu, pessoa física, estou prestando serviço para uma pessoa jurídica, eu estou transferindo a responsabilidade do recolhimento para a Cleia. Ela vai reter os 11% para fazer o recolhimento previdenciário. Como se tinha muito RPA, né? Então, nesse caso, eu posso transferir essa responsabilidade. E numa hipótese de eu vir a óbito e a Cleia não ter recolhido, se eu sei dessa história e conto isso para o advogado vai atrás para transferir a responsabilidade para a Cleia e demonstrar que no momento que eu vim a óbito, vou bater na madeira aqui, no momento que eu vim a óbito, ela deveria ter feito o recolhimento previdenciário. E se eu sou pessoa jurídica, se presta serviço para pessoa física ou para pessoa jurídica, eu sou responsável pelo meu recolhimento. Eu tenho o meu pro labore. Eu tenho a minha remuneração pela atividade que eu exerço na minha empresa. Bom, nessa situação,
Quando ocorre, então, a perda da qualidade de segurado, o que eu devo fazer? Bom, aí vem o artigo 27A da Lei 8.213. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins de concessão de benefícios de auxílio-doença, agora, cuja denominação é benefício por incapacidade temporária, de aposentadoria por invalidez, que é aposentadoria por incapacidade permanente, ou salário-maternidade ou auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos 1, 3 e 4 do caput do artigo 25, que fala da carência. Isso nós vamos trazer para um outro encontro, que é um outro instituto importantíssimo dentro da Previdência Social, que é dominar os conceitos de carência. Mas ali nós temos previsto a carência para cada espécie de benefício. Bom, é um benefício por incapacidade em que eu não consigo excluir a contagem da carência mínima, eu tenho que ter no mínimo 12 meses de recolhimento se eu nunca contribuir. Ou seja, metade disso eu perdi a qualidade de segurado, então eu tenho que contribuir no mínimo 6 contribuições para voltar a ser segurado. Mas nem sempre foi assim essa contagem. Nós tivemos várias interferências e modificações na legislação por meio de medida provisória que alteraram essa contagem, que muitas vezes não é metade da carência prevista no artigo 25 para cada espécie de benefício, ou auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, ou salário-maternidade, ou auxílio-reclusão. Chegou a ser a totalidade das contribuições. Chegou a ser o seguinte, eu tinha que ter 12 meses para ter a carência mínima para benefício por incapacidade. Eu perdi a qualidade segurada, eu tenho que ter 12 para recuperar a qualidade segurada de novo. Isso teve vigente por força de medida provisória. Então, nós temos que estar atento ao histórico da evolutiva, porque isso muitas vezes também é crucial para o desenrolar de uma tese jurídica. Por quê? O tempo rege a lei. A partir do momento que ocorreu o fato, se naquele momento tinha uma medida provisória vigente, eu tenho que me atentar a ver qual foi a modificação daquela medida provisória. Ou se teve uma lei que foi revogada posteriormente, teve alguma modificação constitucional, eu tenho que estar atento a isso, porque isso é crucial para que eu possa, então, determinar corretamente qual era o número mínimo de contribuições que eu necessito para voltar a ser segurado da Previdência Social. Então, por conta disso, eu trouxe para vocês aqui, depois vou disponibilizar aqui o material, um quadro onde eu resumi aqui, nessa evolução histórica da legislação, para cada período, qual era o número mínimo de contribuições exigido. Eu não sei se está visível para todos vocês aqui, né? Alguém poderia se manifestar dizendo se está conseguindo enxergar o que está escrito? Vamos ver aqui se alguém me diz. Está visível, para mim está. Está visível, doutora Solange? Para mim, sim. Tá, perfeito, então. Então, neste caso aqui, nós temos que nos atentar ao quê? Na coluna da barra horizontal, nós temos o fato gerador e a norma aplicável. Depois, na segunda coluna, nós temos a espécie de benefício ao qual estou me referindo, auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. Depois, nós temos o salário-maternidade e o auxílio-reclusão, que é o que trata o dispositivo legal, que é o artigo 27A, hoje, atualmente, a interpretação atual da Lei 8.213. Aqui na coluna vertical nós temos o período que eu estou me referindo e a legislação que trouxe essa modificação. Ou seja, se eu estou falando de um benefício por incapacidade, vamos usar o termo que eu prefiro usar, auxílio-doença. Vamos falar de auxílio-doença. Se eu estou falando de um auxílio-doença, eu quero requerer esse auxílio-doença, mas eu perdi minha qualidade de segurado. Se eu perdi minha qualidade de segurado, se eu extrapolei todos os prazos previstos no artigo 15 da Lei 8.213, para que eu volte a ser segurado, para que eu volte a ter condições de requerer um novo pedido administrativo de um benefício por incapacidade, se isso ocorrer no período de 25 de julho de 1991 a 7 de julho de 2016, veja o quanto perdurou esse número de contribuições, de 91 a 2016. Eu precisava de 1/3 da carência exigida para aquele benefício. Ou seja, se a carência é 12 meses, 1/3 são 4 contribuições. Então, naquele período em que eu perdi a qualidade de segurado, se eu contribuía 4 vezes dentro do prazo, sem perder a qualidade de segurado de novo, sem contribuir em atraso, eu voltava a retomar minha condição de segurado. Lembrando que o meu tempo de contribuição, nada disso eu perco, isso é meu patrimônio jurídico. Aquilo que eu já contribuí, eu não vou perder. Mas o que é grave é perder a condição de segurado para os benefícios que não exigem
né, aqueles benefícios que de fato exigem a qualidade segurada e não exigem tempo de contribuição. Por isso que eu tenho que estar atento à qualidade segurada. O risco programado é tranquilo. Eu, Thiago, estou me programando para me aposentar com 65 anos, fiz meu planejamento previdenciário, sei exatamente aqui o aporte financeiro que eu vou dispor, mas eu estou contando que vai dar tudo certo, que eu vou chegar aos 65 anos saudável, que eu nunca vou precisar sentar na frente do perito do INSS, que eu nunca vou passar por uma crise no meu escritório, que eu nunca vou, né, ficar doente, que eu nunca vou sofrer um acidente de trabalho, que eu nunca vou ser acometido por uma doença grave. Eu estou contando com isso. Eu não planto uma árvore não pensando em não vê-la crescer. Eu não sei se eu posso virar óbito agora daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 dias. Nós somos, vamos dizer assim, animais racionais que sabem que um dia vão morrer. Mas mesmo sabendo disso, eu acho que a gente vive tranquilo, mesmo sabendo que isso um dia vai acontecer. Porque para nós parece que a morte está tão distante. Mas nós não devemos ficar pensando na morte, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que ficar pensando no risco. Aí eu sempre comparo ao exemplo do carro para tirar um pouco o peso de falar da morte. Eu tenho meu carro zero, saí da concessionária agora, paguei 100 mil, 150 mil num carro. Eu vou querer economizar no seguro? Não, né? Imagina se vier acontecer algo, se dá perda total nesse meu carro, e ainda estou com 60 parcelas para pagar, ou toda aquela economia que eu fiz de uma vida, eu joguei naquele carro, naquele momento que era o meu sonho, e aí por não contar com risco não programado, eu acabo não fazendo o básico, que é pagar o seguro. Ou acabo trabalhando e não recolhendo, achando que estou tirando vantagem em cima da Previdência. Eu não vou pagar o INSS, nem sei se eu vou estar vivo para me aposentar. Esse é o maior erro que nós temos, assim, o objetivo de quebrar essa objeção. Ficou até redundante. Mas nós temos, assim, como missão quebrar essa objeção. Que o sujeito tem que estar preparado para o risco não programado. E só para fazer um parênteses aqui, muitas vezes quando eu atendo o homem e a mulher, o homem vai lá para ver, via de regra, né, estou dando um exemplo, ele vai lá para ver se ele tem condições de se aposentar, e eu começo a questionar a companheira dele. E aí eu descubro que ela não está contribuindo, mas que ela cuida de toda a tarefa doméstica em casa, que ela cuida dos 3 filhos para ele poder trabalhar, né, que ela cuida da vida, administra a vida deles. Até o dinheiro que ele recebe, ele dá para ela, porque aí ela sabe controlar direitinho. Ela faz um trabalho que é muito mais árduo que qualquer atividade de trabalho. Mas na cabeça dele, ainda por ter, talvez, um machismo impregnado, não, é ele que tem que botar o dinheiro na casa, é ele que tem que sustentar a casa. Ele não força ela a contribuir para a Previdência Social. E aí, geralmente, nós temos uma estatística que as mulheres naturalmente vivem 6, 7 anos mais do que os homens, e geralmente eu pego casais em que o homem tem 10 anos de diferença da mulher. Aí eu digo, bom, olha, seu caso aqui nós analisamos, mas eu estou preocupado com o seguinte, o senhor, se vir a óbito nesse meio tempo e não chegar a concluir o nosso planejamento de aposentadoria, pelo menos o senhor está trazendo uma garantia de uma concessão de pensão por morte para sua companheira, né? Que é 10 anos mais jovem que o senhor, e estatisticamente já viveria 6 anos mais, ou seja, ela tem aí, no mínimo, 16 anos para constituir uma nova família com um novo companheiro e ainda aproveitar essa pensão por morte. Aí o cara estala os olhos, mas como assim? E se ela virar óbito? Não, se ela virar óbito, o senhor fica desamparado, porque ela não contribui, ela não é segurada a Previdência Social. Ela é sua dependente previdenciária, mas ela não é segurada. E o que eu faço para ela começar a contribuir? Aí eu desperto o interesse de ofertar um planejamento previdenciário para ela também. Porque aí sim eu demonstro que ela estando segurada, ela se protege e protege todo o grupo familiar também. Ele é dependente previdenciário dela na primeira linha de dependentes previdenciários, do artigo 16 da Lei 8.213, né? E ela é dependente previdenciário na mesma condição. E os filhos são dependentes previdenciários deles, né? Porque muitas vezes tem filhos pequenos também. Então, assim, a gente tem que provocar essa discussão para que eles vejam a importância de contribuir para a Previdência e principalmente não perder a condição de segurado. Mas voltando aqui, a nossa segunda linha da nossa tabela fala do período já de 8 de julho de 2016 a 4 de novembro de 2016. Olha que período curtíssimo, o período da medida provisória. Aqui nós tivemos uma medida provisória 739 de 2016, que alterou drasticamente que o retorno para a condição da qualidade segurada dentro do regime geral tinha que ser o total da carência exigido no artigo 25. Ou seja, se o benefício de auxílio doença exigia 12 meses, para voltar a ser segurado tem que contribuir mais 12. Se o salário maternidade exigia 10 meses no mínimo de carência, eu tenho que ter os 10 meses de contribuição. Nessa época, o auxílio reclusão era isento, assim como no período de 91 a 2016 também tinha isenção.
Mas, nessa situação, olha como muda. Para o salário maternidade de 98 a 2016, bastava 3 contribuições, o cara voltava a ser segurado. A mulher, né, para requerer o salário maternidade. Para um benefício por incapacidade, só 4 contribuições. Depois, em um pequeno período, volta a totalidade, que causou muitos problemas, que nesse período muita gente foi incapacitada, nesse período, né, muita gente engravidou, teve filho, e aí, como é que ficou a situação? E depois, no período de 5 de novembro de 2016 a 5 de janeiro de 2017, nós tivemos novamente a redação original da lei, 8.213, porque aí não se transformou em legislação a medida provisória 739 de 2016, ou seja, ela vigorou, teve força de lei durante aquele período de vigência, né, de 120 dias. Mas, como a gente sabe, hoje em dia os governos, pelo fracasso de negociação com o Congresso Nacional, acabam governando mais por medida provisória do que, de fato, colocando a aprovação de projetos que são oriundos do Executivo. Então, tu vê, uma medida provisória trata outra, para ir criando alguns impactos que eles querem impor já, porque a medida provisória já sai com força de lei, independente do tempo de análise ali, que ela vai ficar dos 120 dias, ela já está vigorando com força de lei. Depois que nós voltamos com a redação original, até 5 de janeiro de 2017, em 6 de janeiro de 2017 a 26 de junho de 2017, novamente um período menor, né, de 180 dias, aí praticamente, né, menos, nós tivemos de novo uma medida provisória, 767 de 2017, que voltou de novo para a totalidade das contribuições. 12 meses de novo para recuperar a qualidade segurada para benefício por incapacidade, 10 contribuições de novo para voltar a ser segurado para salário maternidade e continuava, né, a isenção para o auxílio reclusão. Bom, depois disso, nós tivemos a aprovação da Lei 13.457 de 2017, que aí sim, conferida pela lei, o dispositivo da Lei 8.213 passou a exigir metade das carências exigidas para benefícios, né, que estão previstos no artigo 25, ou seja, se benefício por incapacidade exige em 12 meses, a Lei 13.457 de 2017 voltou a exigir, na verdade, né, uma maneira, não voltou a 1/3, mas voltou a meio, voltou a exigir metade das contribuições previstas, que são 6 contribuições. Para o salário maternidade, são 5 contribuições. E para o auxílio reclusão, voltou, né, a permanecer em isenção. Já a partir de 18 de janeiro de 2019 a 17 de junho de 2019, já bem próximo da emenda 103, voltou de novo a medida 871 de 2019. A medida provisória voltou de novo a exigir 12 contribuições, né, que é a totalidade das contribuições de benefício por incapacidade, voltou a exigir a totalidade das contribuições para o benefício salário maternidade e passou a exigir 24 contribuições de carência mínima para o auxílio reclusão, ou seja, se instituiu antes disso uma carência mínima de 24 meses para o auxílio reclusão, que antes não se tinha, né, bastava estar segurado, não se tinha essa carência mínima, mas quando passou a exigir a totalidade das contribuições, passou a exigir as 24 contribuições, ficou a maior, imagina, para tu recuperar a qualidade de segurado, era 24 meses para gozar um auxílio reclusão, imagina, 2 anos. Depois disso, a partir de 18 de junho de 2019 em diante, até hoje, estou falando até hoje, até o dia 25 de janeiro de 2024 em diante, a Lei 8.213 voltou de novo com a redação pela Lei 13.846 de 2019. A partir daí, voltamos a ter novamente o artigo 27A, tratando que para a recuperação da qualidade segurada, aquele que perdeu precisa de metade da carência exigida no artigo 25. Tá, mas aí vocês estão se perguntando, nossa, Thiago, foi uma confusão isso aí, tinha meses que era 4, tinha períodos que era 4 meses, tinha períodos que era 12, tinha períodos que era 4 de novo, depois já voltou para 12, depois foi para 6, hoje é 6 de novo, né? Estou falando aqui do benefício por incapacidade, mas metade da carência. Como é que fica isso? Como é que fica essa discussão para um caso que ocorreu numa vigência de uma medida provisória? Bom, aí eu trouxe para vocês aqui que, de acordo com 2 doutrinadores que eu sigo fielmente, que é o Dr. João Batista Lazari e Carlos Alberto Pereira de Castro, a interpretação correta para eles seria que no período de vigência da emenda 7, da medida provisória 739 de 2016, que é aquela que ficou em vigência no período de 8 de julho de 2016 a 4 de novembro de 2016, para todos os fatos que ocorreram nesse período, deve ser aplicada a redação original da Lei 8.213, qual seja o cumprimento de 1/3 da carência,
prevista, então, no artigo 24, parágrafo único, porque viola o princípio da isonomia e da aplicação da regra mais rigorosa em períodos intermediários, ou seja, foi uma medida provisória que teve força de lei somente naquele período que causou um estrago. Então, aos olhos desses grandes mestres do direito previdenciário, se aplica a redação dada pela legislação, né, na sua redação originária, ou seja, 1/3. Se ela não se tornou lei posteriormente, após a análise do Congresso com relação à medida provisória, então, naquele período, eu tenho que aplicar 1/3 das contribuições exigidas, 1/3 da carência exigida no artigo 25. O mesmo ocorre, na interpretação deles, para o período de vigência das medidas provisórias 767 e 871. Quando vigoraram elas? Bom, 767 e 871 foi no período de janeiro de 2017 a 26 de junho de 2017, depois de 18 de janeiro de 19 a 17 de junho de 19. Olha, bem recente. Provavelmente vocês vão se deparar, ou já se depararam com situações de clientes de vocês que tiveram fato gerador nesse período. E talvez não aplicaram esse entendimento, ou talvez foram lesados por um entendimento da autarquia que foi prejudicial, uma interpretação restritiva da lei. Então, nessa situação, no período de vigência dessas duas medidas provisórias, eles também entendem que vale as regras aprovadas pela Lei 13.457 de 2017, 13.846 de 2019, que estabeleceram que a necessidade do cumprimento é de metade da carência exigida, conforme prevê o artigo 27A. Como a regra mais rígida não foi transformada em lei, não há como ser aplicada sequer no período de vigência da medida provisória. Ou seja, se naquele período da medida provisória não se transformou em lei, nem naquele período deveria conseguir aplicar essa interpretação. Mas, infelizmente, a interpretação dada pela Turma Nacional de Uniformização foi de que deve ser observada a regra de carência vigente no momento do surgimento da incapacidade. Essa tese, então, ela foi fixada no julgamento representativo de controvérsia, tema 176. Então, quem quiser analisar depois, né, todos os precedentes que levaram a esse julgamento, tema 176 da TNU, vale a pena conferir, ler o processo originário que levou essa discussão. Infelizmente, nessa interpretação, a TNU disse, então, que o surgimento da incapacidade, ou seja, a data do início da incapacidade, que é diferente da data do início da doença. Mas a data do início da incapacidade é um marco inicial para que seja fixado, naquele momento, qual era a carência exigida para retomar a qualidade de segurado, qual era o número de contribuições mínimos para retomar a qualidade de segurado, mesmo que tivesse em uma medida intermediária, por meio de uma medida provisória. Tá? Bom, o tema 176, eu trouxe aqui para vocês. Constatada a incapacidade do segurado do regime geral de previdência social, ocorreu ao tempo da vigência das medidas provisórias 739 de 2016 e 767 de 2019, aplicam-se as novas regras de carência previstas nos processos. Então, nelas previstas. Ou seja, então aqui eu trouxe para vocês o que de fato diz a tese firmada no tema 176 da TNU. Constatada a incapacidade daquele que é segurado do regime geral de previdência social, o número exigido mínimo de contribuições, que é a carência para retomar a qualidade de segurado, vai ser aquele que estava sendo exigido no período em que estava vigente as medidas provisórias, 739 e 767. E por que não fala da 871? Porque a 871 traz o mesmo período, né, que foi o período que depois ela foi convertida, né, então ele menciona somente as medidas provisórias, que são as medidas provisórias 739 e 767. Bom, parece confuso, mas não é. Esse material aqui vai ficar à disposição de vocês. Vocês vão poder ver quantas vezes precisarem, reler, me perguntar, compartilhar essa dúvida no grupo. Todos ali estão aqui com o propósito de se auxiliar, de enriquecer o conhecimento. Todos os dias eu estou aprendendo algo, todos os dias eu estou estudando, aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e todos nós aqui estamos numa grande parceria previdenciária. A ideia é de fortalecer o direito previdenciário através dos seus profissionais. É tentar qualificar os nossos profissionais previdenciários para que aí sim a gente possa, de fato, né,
cobrar o valor justo pela nossa análise, porque realmente ela muda a vida das pessoas. Nós temos a capacidade de interferir no futuro e no presente da vida das pessoas. E não só daqueles que são contribuintes obrigatórios ou facultativos, mas daqueles que são dependentes previdenciários desses contribuintes. Porque um grande nicho do direito previdenciário está também naqueles que exercem uma atividade de trabalho, mas não contribuem, são informais. Nós temos que trazer políticas internas para o nosso escritório para trazer esses sujeitos para dentro da Previdência Social, para que no futuro eles não tenham que recorrer a um benefício de prestação continuada, para que eles não deixem bater o carro para que depois querer pagar o seguro, fazendo analogia com o seguro do carro novamente. Então, esses são potenciais clientes também de planejamento previdenciário. E aqui vai uma dica prática. Quanto ao tema da perda da qualidade de segurado, a recuperação das contribuições anteriores, cumpre ainda lembrar que no caso de contribuintes individuais e segurados facultativos, na hipótese da perda da qualidade de segurado, somente serão considerados para fins de carência as contribuições efetivadas após novo recolhimento sem atraso. Isso já previsto no parágrafo 4º do artigo 28 do Regulamento da Previdência Social, com redação conferida pelo Decreto 10.410. Ou seja, a partir do momento que eu incorri em extrapolar todos os prazos previstos no artigo 15, que nós vimos no início da aula, que pode chegar até 37 meses e 15 dias. Bom, mas assim mesmo orientado, eu deixei extrapolar o prazo. Essa retomada das minhas contribuições, se eu sou um contribuinte individual, na condição de que eu sou responsável pela minha contribuição previdenciária, como eu disse, nós temos 3 categorias de contribuintes individuais, mas na hipótese que eu sou uma pessoa física que presta serviço para outra pessoa física, eu sou responsável por verter aquele recolhimento previdenciário, eu só vou começar a contar essas contribuições, que agora é metade da carência exigida prevista no artigo 25 para cada espécie de benefício, a partir dos meus próximos recolhimentos que eu efetivar sem atraso. Não adianta eu começar a retomar essas 6 contribuições, por exemplo, o benefício por incapacidade, aí eu pago um mês. No outro mês eu já pago em atraso de novo. Aí no 3º mês eu pago certinho. No 4º mês eu pago certinho. No 5º mês eu pago em atraso de novo. Isso, na verdade, vai postergando a minha recuperação da qualidade segurada. Aí eu estou dando um tiro no pé, porque eu estou investindo no valor que muitas vezes vai ser até descartado do cálculo da minha média contributiva, porque hoje em dia, com a previsão do artigo 26, parágrafo 6º da emenda constitucional, o descarte, para mim, foi uma das melhores coisas que aconteceu dentro da reforma da Previdência, não limitou aos 20% menor salário de contribuição. Agora eu faço um descarte ilimitado que não venha ferir o meu tempo de contribuição e a minha carência necessária, mas isso me possibilitou elevar muito a minha média. Por mais que eu venha diminuir o meu coeficiente devido ao meu tempo de contribuição, eu sempre brinco. Tu prefere ganhar 95% de 3 mil ou 60% de 7 mil? Eu prefiro ganhar 60% de 7 mil. Então, não necessariamente o coeficiente está relacionado à menor renda. Né? Então, eu tenho que fazer essa análise para ver se o meu coeficiente me joga numa média atrativa que vai me proporcionar maior renda. Então, nesse caso aqui, né, o contribuinte individual e o contribuinte facultativo, mais ainda o contribuinte facultativo, né, porque ele contribuindo de uma maneira espontânea, ele tem que estar atento à retomada dessas contribuições. Isso é um serviço que o escritório pode oferecer. Mas, Thiago, o que eu vou cobrar para acompanhar o cara para gerar essas guias? Bom, o prejuízo dele perder os prazos é muito maior do que muitas vezes ele te pagar um salário mínimo aí, ou pagar um parcelamento mensal durante um tempo que tu vai monitorar até que ele venha recuperar a qualidade segurada, inclusive até prestar esse serviço de gerar as guias para ele todos os meses ali dentro da conformidade que diz o plano de custeio da Previdência Social para não incorrer na extrapolação dos prazos previstos, né? Então, nesse ponto, é muito importante a qualidade segurada, porque, como eu disse, os benefícios programados é um risco que eu programo, eu espero alcançá-lo. Agora, o risco não programado eu não espero, eu sou pego de surpresa. E quando a gente é pego de surpresa, vem aquele primeiro sentimento. Puxa, por que eu não estava contribuindo? Puxa, eu vejo o Thiago falar disso todos os dias no Instagram, e assim mesmo eu estou postergando há horas isso. Por que eu não fiz isso antes? Aí não adianta chorar sobre o leite derramado. Aí não adianta, né, se lamentar. Tem que buscar uma solução e enxergar o problema agora, né, como uma objeção para ser quebrado. Então, nesse ponto aqui, eu trouxe para vocês hoje a importância da qualidade segurada. E aqui, como eu disse para vocês, a responsabilidade contributiva. A regra, no entanto, somente se aplica, e o decreto não esclarece isso,
ao contribuinte individual que presta serviço exclusivamente a pessoas físicas, pois quanto ao prestador de serviço a pessoas jurídicas, como eu disse para vocês, de quem é a responsabilidade? Do tomador de serviço. E isso veio em vigência da Lei 10.666 de 2003, onde se presume o recolhimento previdenciário. Como eu disse antes, o exemplo da Cleia. Se eu for lá, sou um pintor pessoa física, pintei a casa dela, eu tenho a minha responsabilidade pelo recolhimento de acordo com a remuneração do meu trabalho. Agora, se eu vou na empresa da Cleia prestar o mesmo serviço, ela é a tomadora de serviço, sendo pessoa jurídica, ela tem a responsabilidade de reter a minha contribuição. Isso salva, como eu disse muitas vezes, a comprovação da qualidade segurada. Então, tem sempre o pulo do gato. Quando eu me refiro que o contribuinte individual e o contribuinte facultativo tem que estar atento a isso, é especialmente se ele tem a responsabilidade contributiva. Na hipótese de não ter a responsabilidade contributiva, de ter a presunção do recolhimento previdenciário a favor dele, assim como ocorre com o segurado empregado, eu sou o empregado do Fernando aqui, o advogado que está no grupo. Bom, eu não vou estar todos os meses lá batendo no escritório do Fernando. Fernando, está fazendo recolhimento para mim, Fernando? Está depositando no fundo de garantia, Fernando? Está me pagando, mas eu não sei se tu está transferindo aquele valor que fica retido com a contribuição patronal para a Previdência Social. Bom, meu maior aliado nesse caso é o CNIS, eu vou lá dar uma olhada no CNIS. Mas se porventura ele não fez o recolhimento previdenciário, o INSS vai executar a cobrança dele. Eu tenho a presunção do recolhimento previdenciário a meu favor. Então, o mesmo ocorre com o contribuinte individual que presta serviço para uma pessoa jurídica. Bom, muito obrigado pela participação de todos. Eu acho que foi, né, um pouco maçante, é muito conteúdo, mas é um tema, um instituto extremamente importante dentro do direito previdenciário. Assim como eu disse para vocês, conceitos de tempo de contribuição, carência e qualidade segurado é o ponto de partida para qualquer previdenciarista, porque isso determina todo o resto, até para aqueles que trabalham somente no contencioso, mas também para aqueles que trabalham com serviço consultivo, porque mais ainda no serviço consultivo, tu tem a responsabilidade da transmissão da informação. Não é assim, vou fazer um parecer e lavo as mãos. Não, o teu cliente vai seguir à risca aquele planejamento. E se algo divergir daquilo que tu planejou, mesmo ele seguindo passo a passo, ele vai cobrar de quem? Ele vai atribuir a responsabilidade a quem? Ele não vai te indicar para mais ninguém. Tu vai ficar visto como um charlatão aí, que só pega dinheiro, fala o que tu quer, joga no sistema a informação, que o sistema medida eu entrego para a pessoa. Lembre-se, a inteligência artificial está aí, os softwares de escritório estão aí, eu tenho, eu utilizo. Só que o software nunca vai substituir a nossa imprevisibilidade, a nossa criatividade no planejamento. Se eu alimentar o sistema errado, ele vai me dar a informação errada. E o sistema não está por dentro dos conceitos de direito previdenciário. O sistema vai alimentar aquilo que tu pedir para ele. Se tu prevê um recolhimento em atraso para determinado X, onde se tem um entendimento que aquele recolhimento não vai ser computado, mas ali no teu planejamento está previsto que sim, bom, tu está induzindo teu cliente ao erro. Está fazendo ainda pior, está fazendo ele ainda fazer um esforço financeiro que não vai ter retorno nenhum. Ou daqui a pouco ele é vinculado a regime próprio, está induzindo o cara a contribuir como contribuinte facultativo. Imagina. O advogado sempre vai estar à frente de qualquer inteligência artificial, de qualquer software, por mais completo que ele seja, porque nós temos a criatividade, nós somos imprevisíveis. Nós arranjamos soluções não por comandos, mas por conhecimento. Então, nessa situação, eu não posso tratar o planejamento previdenciário como importar os dados de um CNIS para um sistema, e o que o sistema me disser, eu vou levar às cegas aquilo para o meu cliente e dizer, olha, está aqui, tem essas possibilidades de aposentadoria, deixando de prever vários pormenores que podem gerar aí um prejuízo enorme para os clientes. Então, por conta disso, a gente tem que estar sempre por dentro desses conceitos e sempre estudando, porque esses conceitos vão mudando, são interpretações. Como eu digo, uma interpretação de 1991, com o avanço da sociedade, não é mais a mesma interpretação de hoje. Nós tínhamos lá na primeira Constituição Federal dos Estados Unidos, nós tínhamos a palavra liberdade na Constituição, mas eles tinham escravos ainda. Qual é o conceito de liberdade naquela época? Qual é o conceito de liberdade hoje? A palavra é a mesma, o que mudou foi a interpretação. Então, é importante a gente estar sempre por dentro desse estudo. Eu espero não ter sido tão maçante, espero não ter sido assim tão desgastante, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, porque ele vai ficar disponível, né? E se alguém gostaria de fazer algum comentário aí para compartilhar conosco também, está à disposição aí, está aberto aí para a gente fazer uma conversa também.
E aí, está olhando com essa cara de apavorado. Tá sem som. Muito obrigado, Cléia, minha querida. Muito obrigado. Obrigada por todo. Obrigada por todo o conhecimento que nos traz a toda hora, ou no grupo, ou aqui. Muito bom. Deu para enxergar alguma situação ali do escritório, praticamente, a gente vai conversando e vai pensando, né? Nossa, isso aí já aconteceu comigo. Ah, vou ter que revisar aquele caso lá, pô, vou ter que ver isso aqui, né? Porque é importante a gente conversar até para nos tirar da zona de conforto, né? Eu, seguidamente, tento me retirar da zona de conforto, mas só pego de surpresa em algumas situações também. Muitas vezes, assim, se eu pegar um atendimento de planejamento previdenciário de 5 anos atrás e comparar com o atendimento de hoje, eu vejo o quanto era precário o meu atendimento. Né? Então, na verdade, quantas informações eu deixei de passar para o meu cliente, né? E não que eu não tenha visto aquilo com responsabilidade, mas talvez eu deixei de traçar um caminho que poderia até ser mais atrativo. Então, isso é importante, assim, esse nosso encontro semanal, e a gente ainda podendo contar com grandes estrelas do direito previdenciário, como a Grace Mandelli, Andressa Oliveira, Thaís Santos, né? Agora o professor Luiz Gustavo, no início de fevereiro. Cara, o professor Luiz Gustavo, eu consumo diariamente o conteúdo dele, porque é um cara estrategista processual, assim, que, talvez que eu mais admiro aí, agora que estão em alta, né? O doutor Luiz Gustavo já tem anos de carreira na advocacia, mas estava sumido das redes sociais, e aí, por um momento, ele surgiu. Ele surgiu com várias dicas, com vários aí, compartilhamento de informações que ajudam a gente no dia a dia. E ele topou estar conosco aqui, agora, na primeira semana de fevereiro, tu vai ver só, vai ser assim, ó, uma aula de encher os olhos, aí, porque ele vai falar justamente de um tema que deixa muito os previdenciaristas preocupados, que é o recolhimento em atraso pós-reforma da Previdência. Então, muitas vezes, quando surge essa possibilidade, ou o advogado previdenciarista passa o caso, ou ele fica postergando a análise durante um ano no escritório dele, pensando, puxa, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que eu faço, o que eu não faço. E aí, né, a gente tem que dominar, aí principalmente, o que fazer. Nós temos que achar uma solução. E achar essa solução, muitas vezes, não é sozinho. Muitas vezes, para achar essa solução, a gente tem que buscar o auxílio de um colega, né? A gente tem que aí se valer do nosso conhecimento, do nosso network. Network é tudo. Eu estou em dúvida, eu ligo para Solange, eu estou em dúvida, eu ligo para a Andresa, eu estou em dúvida, eu ligo para a Michelle, eu não tenho vergonha, eu vou atrás, pergunto, vou lá, quero saber, me explica aí como é que eu faço, porque é importante essa troca. É importante. Ninguém sabe tudo que não possa aprender nem um pouquinho. E ninguém sabe tão pouco que não possa compartilhar aqui com os colegas. Né? Então, às vezes, são experiências práticas. Né? É como eu sempre digo, eu estudo trabalhador avulso, mas eu não tenho nenhum cliente dentro do escritório que seja trabalhador avulso. Mas eu estudo. Pode aparecer, uma hora aparecer. Talvez pela região que eu atuo não tenha muitos. Mas talvez quem trabalha mais em regiões portuárias se depare mais com trabalhadores avulsos, ou mais em regiões rurais, né? Mas nesse caso, vai muito da região que a gente atua. E aqui no grupo a gente tem advogados de todo lugar do país. E aqui, se tu vai ver um cliente daqui, um cliente da Bahia, um cliente de uma... é totalmente diferente, até o perfil do cliente. Então, isso é importante. Deixa eu ver aqui o que a Michelle compartilhou conosco. Quem é do regime geral não pode contribuir como facultativo? Essa pergunta não vale para uma aposentadoria pelo RGPS? Não, na verdade é assim, Michelle. Quem já é... Ah, tá, tu quis dizer quem é do regime próprio. Bom, quem é do regime próprio, quem é participante de um regime próprio, seja um ente municipal, seja um ente estadual, seja um ente a nível federal, ele não pode se filiar ao regime geral de previdência social sem que haja a obrigação do recolhimento previdenciário. Por exemplo, sou professor do município de Pelotas aqui, onde tem a Previpel, que é uma previdência própria do município. Mas eu também quero contribuir para me aposentar no futuro no regime geral. Bom, eu tenho que criar um fato que me torne um contribuinte obrigatório. Vou dar um exemplo. Eu sou professor particular nas horas vagas. Eu tenho uma inscrição no município Alvará lá que diz que eu sou professor particular. Eu dou aula de reforço para o Enem, né, eu auxilio os alunos ali na montagem das redações,
e eu tenho uma renda que é de 2, 3 mil por mês. Bom, aí se eu não contribuir, ao contrário, eu já estou sonegando a contribuição previdenciária, eu tenho a obrigação de recolher para o regime geral, porque eu estou me enquadrando dentro de uma das 5 categorias dos contribuintes obrigatórios, que é o segurado empregado, o empregado doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial. Esses 5 são obrigatórios verter o recolhimento. O segurado facultativo, ele corre por fora. Ele é uma opção de recolhimento, mas para isso o sujeito não pode estar vinculado a nenhum regime próprio. Ou até mesmo, vou dar outro exemplo, eu sou advogado, tenho meu recolhimento previdenciário por uma alíquota ordinária, eu pago no código 1007, 20% sobre a minha remuneração mensal, ou sou até mesmo pessoa jurídica. Mas eu descobri que se eu fizer mais uma contribuição por fora, agora que os salários de contribuição se somam, a partir da vigência da Lei 13846 de 2019, então eu vou contribuir com mais uma alíquota de um salário mínimo e vou somar com a minha remuneração para ficar mais perto de uma contribuição alta. Eu vou fazer isso de forma facultativa. Eu já tenho minha contribuição obrigatória pela minha remuneração do escritório, agora eu vou pagar um carnezinho também, código 1406. Não posso, porque eu já sou participante de regime geral como contribuinte obrigatório. Se eu não fosse filiado ao regime geral, eu poderia contribuir como facultativo. Agora, se eu de dia sou advogado, de noite eu sou Uber, o Uber é uma outra atividade que me torna um contribuinte obrigatório da Previdência. Aí, vamos dizer, eu me inscrevi no MEI como motorista independente. Aí eu também vou recolher para a Previdência Social. Porque eu tenho uma segunda atividade que me torna um contribuinte obrigatório. Assim eu posso, caso contrário não posso, senão eu vou estar desperdiçando meu tempo e dinheiro. Porque o máximo que eu vou poder fazer depois é pedir a restituição dessas contribuições. Isso é o máximo. Não sei se ficou claro, Michele. Entendi. Perfeito. Pessoal, já é 15 para as 9. Para não se estender, porque hoje é uma quinta-feira, amanhã é o nosso último dia da semana aí, né? Pelo menos eu trabalho só até sexta. Eu sei que essa semana, início de ano, pós-recesso, é tudo assim, ó, uma loucura, né? É cliente procurando, é prazo voltando. Olha, é a gente tentando aí cruzar e correr para cabecear na grande área. Então, nesse ponto, eu vou deixar todos vocês descansar, lembrando que esse material vai ser disponibilizado no grupo, que essa aula vai ser publicada no canal do YouTube. Eu quero rever lá aquele conteúdo, achei legal aquilo que o Thiago falou. Eu vou dar uma olhada de novo. Vai estar lá no YouTube, é só olhar. Quero olhar esse Mandelli, está lá no YouTube. Quero olhar a doutora Andressa, no caso, Oliveira. Perdi aquele dia. Pode olhar lá no YouTube também. Então, está lá disponível para quem quiser acompanhar também, porque é muito valioso, né? São conteúdos muito valiosos para o nosso dia a dia e, com certeza, isso vai nos trazer vantagem. Já está trazendo. Eu sinto uma baita mudança e, olha, eu acompanho a maioria aqui nas redes sociais, acompanho a doutora Solange, principalmente, vejo ela botando os videozinhos, tudo aqui. Então, no início, a doutora Solange... Agora ela já está estimulada aí, já ouviu um pouquinho de marketing lá com os guris, o Renan e o Jean, já começou a mudar o perfil dela. Então, a gente vai criando, não é coragem, porque coragem tu já tem, tu já chegou até aqui porque tu tem coragem. Mas tu vai te aventurando demais, sem ter medo de julgamentos, porque tu é uma boa profissional. Então, por conta disso, assim, é bem importante a participação. Olha aí, ó. A doutora Andresa aqui está compartilhando aqui conosco, dizendo, por falar disso, obrigado por ter passado pela minha primeira live. Então, eu que te agradeço por estar aqui conosco. Eu tenho certeza, aí no próximo encontro, a gente vai receber o doutor Luiz Gustavo. Olha, o tema é pesado porque, assim, ó, talvez não carregue o vídeo no YouTube do conteúdo ser tão pesado. Mas, na verdade, é porque é um tema que está em alta repercussão dentro do direito previdenciário. Então, é muito importante a presença de todos, eu vou frisar isso lá no grupo depois, né, porque realmente quem está ao vivo pode perguntar para ele, pode trocar um conhecimento, pode trazer um caso prático do escritório, já fazer uma consultoria. Doutor, já tem um caso aqui que tem contribuição em atraso, o que eu tenho que fazer, o que eu oriento, qual é o entendimento, qual é o procedimento. Então, é muito importante estar ao vivo por causa disso. Mas agradeço de coração mais uma vez a participação de todos vocês e desejo um bom descanso e uma ótima sexta-feira aí para todos. Tá? Muito obrigado aí de coração para todos, tá? Um forte abraço aí e na próxima semana nos falamos aí no próximo encontro e também no grupo aí todos os dias aí podemos compartilhar a experiência. Um abraço a todos.